Eu vou chamar agora o nosso candidato Beto Moisés, 28300. Chega pra cá, Beto. Eu vou perguntar novamente também para o Eugênio, estendendo a pergunta para você, Beto. Como serão os projetos de núcleo esportivo para a iniciação dos desportos nos distritos, Eugênio? Olha, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui dessa pergunta, mas na verdade eu vou passar essa resposta para o professor Godoy e para o professor Beto, que são mestres nessa área, e eu não posso aqui furtar a oportunidade dele ensinar para a gente um pouquinho sobre o esporte na nossa cidade. Eu quero dizer para você também que o Eugênio, acima de tudo, tem uma qualidade que é a humildade, porque apesar de não ser profissional da área, vocês não sabem, mas ele é atleta, então vai sempre olhar para nós, para o desporto como prioridade. Nós estamos de palmas para o Eugênio, por favor. Bom, professor Beto, a pergunta que o nosso querido amigo nos fez sobre a questão dos núcleos esportivos, não é isso, não é verdade? Em cada bairro, em cada distrito. Eu vou te pedir para você fazer essa resposta, que nós temos o mesmo alinhamento nesse pensamento, mas eu acho importante que você nos coloque aquilo que é a sua experiência dia a dia, nas áreas, nos bairros e também sobre o desporto bretão, o nosso querido futebol. Boa noite a todos aqueles que nos assistem. Gostaríamos de agradecer primeiro ao nosso Deus por estarmos aqui, e a resposta em relação ao que foi perguntado é que nosso distrito, nosso município, nós temos várias escolinhas de futebol, mas infelizmente essas escolinhas não são assistidas pela prefeitura. Elas não têm vínculo nenhum com a prefeitura. E dentro do nosso projeto, do nosso plano de governo, que foi elaborado, é importante dizer que o plano de governo foi elaborado por todos nós, não é aquele copia e cola. Então, nós temos a oportunidade de levar para cada distrito, para cada bairro, uma escolinha de futebol, ou futsal, mas dizendo também, o futebol, o futsal, ele é um desporto assim, mais popular, no meio dos meninos e até mesmo das meninas, mas também teremos outros tipos de desporto, que é o badminton. A gente pode trabalhar com o badminton, que é um esporte muito fácil de ser praticado, o vôlei e principalmente o atletismo. Itaperuna, como já foi falado, tem muito talento, tem muitas pérolas para ser lapidadas e até mesmo chegar no cenário estadual, nacional, por que não dizer mundial. Então falta incentivo para essas crianças, falta incentivo para esses adolescentes. E dentro do nosso plano de governo nós iremos cumprir todas essas metas. Professor Godoy, muito bem. Deixa eu aproveitar então para fazer a pergunta para vocês dois também, que são os experts aqui nos esportes. Como vão acontecer as competições escolares? Bom, a sua pergunta é pertinente, importante. Eu vou concluir o que o professor Beto disse sobre a questão dos distritos e bairros e dos nossos núcleos de iniciação esportiva. Nós, às vezes, temos dificuldade de, quando você implanta um núcleo de iniciação esportiva, tem aquelas crianças que têm habilidade com futebol. Mas em vários momentos, não só na escola, como também nos distritos, nos bairros, nós encontramos crianças que não gostam de futebol. Crianças, de repente, com um peso um pouco maior, as meninas que não gostam, mas no nosso caso, como nós conhecemos o desporto, como nós temos a liberdade de autonomia do nosso futuro prefeito Eugênio Veloso, nós vamos implantar modalidades esportivas diferenciadas, modalidades esportivas que, independente do biotipo, somatotipo que a criança tenha, ela vai abraçar. Se a criança é alta, ela vai conseguir ir para o basquete. Se a criança é um pouco fortinha, nós vamos colocá-la no arremesso de peso, porque nós conhecemos do assunto. O professor Beto conhece do assunto. E o Eugênio Veloso vai nos dar autonomia para desenvolver isso. Itaperuna vai ser um celeiro de atletas. Vai ter crianças sendo referência para toda a comunidade. Aí sim nós vamos tirar as crianças das mazelas, porque eles têm como referência o seu coleguinha que virou atleta. E ele vai querer ser como ele. É isso que nós queremos. E você me perguntou sobre as competições esportivas, sobre os jogos escolares. Eu tenho visto, Beto, muita coisa que nos deixa muito triste. Jogos escolares não é só competição.
Jogos escolares é educação, é para você levar a criança para ir jogar, sim, mas através do jogo ela conhece a regra, ela sabe perder, ela sabe ganhar e ela sabe viver e conviver com isso. Porque isso é que é importante. Nós ficamos vendo um governo que está aí agora e o outro que estava e que quer voltar, fazendo um jogo de criança para criar muvuca, para criar multidão. E em nenhum momento teve um professor que proibiu um palavrão, que proibiu uma agressão, porque não foi educação. E no nosso governo, jogos escolares será educativo, não é isso, Beto? É isso aí, professor. E falando como em respeito de palavras, né, de palavrão, é uma das coisas que eu gostaria de levar é as 4 regras do esporte. Vou citar de novo a embaixada, né, que é os embaixadores do rei, que é uma organização que fala as 4 regras do esporte, que é ser honesto, guardar os lábios, perder sem zangar, trabalhar em equipe. Eu acho que tudo isso encaixa numa disciplina onde as crianças estarão realmente aprendendo a valorizar a si mesmo e também aos seus companheiros, né? E é importante também, professor, quando a gente fala de organização de eventos esportivos, a gente vê que hoje em dia os jogos escolares não existem mais. Estava tendo jogos escolares apenas ali no SESI, com as escolas particulares, e as nossas crianças não tinham o desporto, os jogos para poder participar. E eu vejo que Itaperuna, ele tem lá o coordenador de educação física do município. E eu, sinceramente, eu não sei qual é a função desse coordenador. Eu penso que um coordenador de educação física, ele está ali para poder fazer parceria com a Secretaria de Educação, já que ele trabalha vinculado ali, e trabalhar os jogos esportivos. Infelizmente não acontece. E temos condições de fazer. Tá? Como o Eugênio fala aqui, é fácil. É fácil, sabe por quê? Porque nós queremos fazer e sabemos que temos condições para fazer. Ok? Muito bom, Beto. Obrigado, Beto Moisés. 28.300. As considerações finais do Beto, mas antes das considerações finais, eu vou só lembrar uma coisa. Olha só, nós estamos falando de desporto escolar, mas no nosso governo nós vamos lembrar de todas as faixas etárias e das acessibilidades. E nós vamos transformar o Centro Olímpico, o poliesportivo, no Centro Olímpico e Paralímpico, como era um desejo que nós tínhamos anteriormente. Eu quero aproveitar aqui para falar um pouquinho, que é o seguinte, importante a gente reforçar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer no governo é fazer a reforma administrativa. Diminuir o número de secretarias, que hoje são 19, que isso é um grande cabide de emprego, um organograma inchado para proliferar a corrupção no governo. A gente vai diminuir para 13, para ter economia e eficiência na nossa gestão. E essas 13 secretarias, elas vão interagir entre si. Tem que ser assim, para ter economia e eficiência. A gente vai trabalhar como uma grande força-tarefa. E quando a gente fala do esporte, a gente está falando de 3 secretarias. Vocês sabiam disso, né? A gente tem falado. Que é educação e saúde. E o esporte é uma terceira secretaria que tem que trabalhar juntas. O esporte, ele tanto ajuda na educação, vocês estão falando aqui o tempo todo de eventos escolares, né? Jogos escolares, a escola, a educação, o esporte contribuindo para a educação. E para a saúde, porque a criança, né? A criança ou o adolescente, o jovem que pratica esporte, economiza na Secretaria de Saúde, porque a gente vai ter uma saúde preventiva. Então eu queria reforçar isso. A nossa reforma administrativa inteligente para economizar no nosso município e trazer eficiência. E todas as secretarias interagirem. É isso que a gente vai fazer. Por isso eu digo, é fácil, é simples, basta ter vontade de fazer a coisa certa, Beto. Muito bem, Eugênio. Eugênio, só queria lembrar de uma coisa aqui que é rápida. Eu tive conversando com alguns colegas meus que são aí jogadores de futebol e a maioria deles, eu não sei se você sabe, se o professor Godoy sabe, eles votam em Ubá. Sabe por que eles votam em Ubá? Porque Itaperuna não tem a competição para eles.
né? Não tem competição para os nossos moradores. Aí eles vão para o bar, vão para a Laje do Muriaé, na atividade, para poder jogar o seu futebol. Então, essa é uma coisa que eu lembrei. E as minhas considerações finais, mais uma vez, é agradecer ao nosso Deus por estarmos aqui, agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, que estão aqui participando conosco. E lembrando, dia 15, tá? Dia 15, desculpa, votem 28 e professor Beto Moisés, 28.300, o CEP da nossa cidade. Esqueceu? Lembra do CEP, ok? Fique com Deus.